RCV Notícias. Precisamente 7 da manhã em Cabo Verde, primeiro jornal, como sempre, a começar com os títulos. Primeira sessão plenária da Assembleia Nacional deste abril começa hoje. O primeiro ponto em agenda é o debate solicitado pelo próprio Governo com o Ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Vítor Coutinho, que faz a sua estreia no Parlamento. O Governo vai levar à Assembleia Nacional um pedido de autorização legislativa para aprovar um regime de renda resolúvel destinado a facilitar o acesso dos jovens à habitação, uma das decisões tomadas em Conselho de Ministros na segunda-feira passada, anunciadas ontem pela Ministra Janine Lelis. O município do Tarrafal de Santiago acolhe a partir de hoje até sexta-feira o primeiro Fórum Internacional de Educação. Florian Wangenstein diz que o objetivo é contribuir para mudar tudo a nível das aprendizagens. O torneio Team eSports é uma das novidades da Semana de Tecnologias, Informática e Multimédia da UNICV, que acontece de 12 a 17 de maio. As inscrições para o torneio decorrem até 20 de abril. Artesãos, produtores e artistas de quase todas as ilhas participam na Feira do AM, onde o artesanato tradicional se cruza com sons e sabores típicos de Cabo Verde. Conhecidas as linhas de força deste primeiro jornal, vamos ao desenvolvimento já de seguida. Bom dia. Votos renovados de bom dia. As sobretaxas aplicadas pela administração norte-americana de Donald Trump entram hoje em vigor. 104% para a China, que já adotou uma série de medidas de apoio a empresas. As bolsas de valores da Europa, do Tóquio, mas também de Taiwan, estão em queda hoje de manhã. O governo sul-coreano já anunciou hoje medidas de apoio também de vários milhões de dólares. A novidade boa no meio disto tudo é que o preço do petróleo bruto está em queda livre, hoje 61 dólares, inclusive o Brent de referência para Cabo Verde. O governo português está a preparar apoio de mais de 2 mil milhões de euros para mitigar as tarifas. A presidente do governo italiano, Meloni, prepara-se para um encontro, provavelmente no próximo dia 17, com Donald Trump para negociar zero tarifas de todos os lados. O governo britânico está num périplo pelos países asiáticos, está neste momento na Índia e quer alargar o seu espectro de cooperação no mundo. A primeira sessão plenária da Assembleia Nacional deste abril começa hoje. O primeiro ponto em agenda é um debate solicitado pelo próprio Governo com o Ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação. Vítor Coutinho vai falar com mais detalhes sobre o Plano Nacional de Infraestruturas e o concurso que vai ser lançado ainda este mês para a seleção da empresa para a sua elaboração. A iniciativa é bem acolhida pelo líder parlamentar do PCV. No entanto, João Batista Pereira lembra que a elaboração do Plano Nacional de Infraestruturas já consta do programa de governo desde 2016. Disse que trazia o Parlamento para aprovar um plano das principais infraestruturas a serem implementadas em Cabo Verde, o que seria fundamental. Porque nós, em Cabo Verde, não podemos, a cada governo que vem, descontinua a obra que está em curso e inicia novas obras. Desta maneira, nós nunca teremos as infraestruturas que o país precisa. Precisamos, como de pão para a boca, de um plano, de facto, estratégico aprovado no Parlamento para que as forças políticas todas se comprometam na realização faseada que seja das principais infraestruturas económicas do país. Esta terá de ser uma prioridade para o país, para nós podermos efetivamente avançar. E, portanto, começo por saudar este anúncio do novo Ministro.
O PCB questiona se Vítor Coutinho vai conseguir implementar as grandes infraestruturas prometidas no tempo que resta até as próximas legislativas em 2026. Nós estamos a pensar no Hospital de Cabo Verde, que foi anunciado desde março de 2021. O Primeiro-Ministro disse que já tinha financiamento, que eram 7 milhões de euros para o novo Hospital de Cabo Verde. Mas também vamos perguntar ao Sr. Ministro em relação à via rápida Praia Tarrafal, muito anunciada. Vamos perguntar pelas marinas e portos que foram prometidos. O aeroporto de Santo Antão, se ainda vai ser cumprido. Portanto, são questões fundamentais que nós gostaríamos de ver, de perceber o que vai este Ministro fazer em matéria de infraestruturas. O vice-presidente do grupo parlamentar do MPD, Aniceto Barbosa, está convicto de que as obras anunciadas desde 2021 vão ser concluídas, tanto mais que o governo está na reta final do mandato. Então é um momento crítico de conclusão de tudo obras que foi planeado desde início de 2021 a esta parte. Então não está numa fase que não está chamando fase de aceleração para, de facto, termina tudo que as obras que não se feitas. Aniceto Barbosa cita a execução de mais de 200 quilómetros de estradas, a requalificação de orlas marítimas e o programa de habitação social. Em relação ao aeroporto de Santo Antão e ao hospital de referência na Praia, o vice-presidente do grupo parlamentar é categórico. Vão mesmo avançar ainda este ano. Com algum atraso no projeto, mas nesse momento eu não sei em condições de bem iniciar o processo de implementação, de adjudicação e de lançamento de todo o projeto do Hospital Central. A questão do aeroporto de Santo Antão teve um tempo que tem que fazer um estudo de 4 a 5 anos só da questão atmosférica, só a questão de localização, do vento, para garantir segurança da aviação civil. Só depois disso é que inicia o projeto. O projeto já está concluído, foi feito toda a avaliação também econômica do projeto, a avaliação ambiental do projeto, para depois procura, de facto, o financiamento. Já está numa fase de conclusão do financiamento para a abertura do concurso. E o governo já assume, mas até final da legislatura, inicia obras do aeroporto de Santo Antão, igualmente com a questão do Hospital Central de Cabo Verde. A UCID tem uma lista de questões com as quais o ministro Vítor Coutinho vai ser confrontado. A deputada Zilda Oliveira cita casos de obras que constam dos sucessivos orçamentos dos governos do MPD. Algumas iniciadas, mas cujos prazos de conclusão já extrapolaram, e outras que ainda não saíram do papel. Em São Vicente, por exemplo, temos o Centro de Saúde de Monte Sossego. Nós temos cobrado, já que o atual não responde às demandas e necessidades da população dessa comunidade. Iremos questionar sobre a conclusão do Centro Ambulatorial, sobre o Data Center, o prazo era para abril de 2024, sobre a obra do edifício do ex-TACV, que irá acolher, em princípio, o primeiro cartório, sobre o Complexo Educativo de Vilamonte, prometido desde 2021. A requalificação do calçadão da Avenida Marginal em São Vicente é outra das obras sobre as quais a UCID quer respostas. E ainda iremos questionar sobre as obras do Pontão de Santa Maria, a expansão do Porto Novo em Santo Antão, a reabilitação do património histórico de Pedra de Lume. Também iremos questionar o Sr. Ministro acerca da asfaltagem da estrada Mindelo-Calhau, a construção e ou reabilitação das estradas de acesso de Saragaça, Flamengo, Mato Inglês e do acesso ao perímetro agrícola de Chondolanda, em Ribeira de Vinha. O debate com o ministro Vítor Coutinho deve terminar ainda antes das 13 horas. À tarde, o ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, vai responder às perguntas dos deputados a pedido da UCID. O governo prepara-se para levar ao Parlamento um pedido de autorização legislativa para aprovar um regime de renda resolúvel destinado a facilitar o acesso dos jovens à habitação. É uma das decisões tomadas em Conselho de Ministros, segunda-feira passada, anunciadas ontem pela ministra Janine Leles, em conferência de imprensa, de que nos dá conta o jornalista Levi Salomão.
O regime de venda Resolúvel irá oferecer um modelo de arrendamento com opção de compra, uma forma de facilitar aos jovens e famílias de baixa renda no acesso à habitação própria, como explica a porta-voz do Conselho de Ministros, Janine Lelis. Esta medida, quando regulada, há de permitir que se faça o fomento da política habitacional para as pessoas com menos acesso a financiamento bancário. E qual é a vantagem? A renda permite que um inquilino pague rendas, normalmente rendas mensais, geralmente são rendas que ficam um bocadinho abaixo daquilo que é o valor de mercado, até se completar o valor total do imóvel. Quando se completar o valor total do imóvel, a pessoa tem o direito a fazer uma opção de compra e, neste momento, então, é-lhe transferida em definitivo a propriedade. A também Ministra da Coesão Territorial adiantou que, no enfiamento desta medida, estarão 300 habitações ainda em construção na Praia, no Sal e em São Vicente. O Conselho de Ministros aprovou também a compra de um navio construído de raiz para o reforço do transporte marítimo interilhas. Isto porque há uma necessidade de aumentar a quantidade de navios para o transporte público marítimo, de modo a dar a resposta a um nível de procura que existe. O Conselho de Ministros mandatou o Ministro das Finanças, do Mar e do Turismo e Transportes para adotarem as medidas necessárias à concretização deste processo de aquisição por via de um concurso público internacional. Portanto, vai-se por esta via de concurso público internacional identificar um estaleiro naval para o design de um projeto de construção de um navio roll-on-roll-off de passageiros e carga para o tráfego interilhas em Cabo Verde. A ENAPOR será a entidade responsável pela condução de procedimentos do concurso internacional. Será um investimento de 2,8 milhões de contos financiado pelo Banco Mundial. Janine Lelis explicou ainda que, em resultado da compra do navio, os modelos operacionais, económicos e financeiros previstos na adenda ao contrato de concessão serão ajustados. O Conselho de Ministros aprovou ainda a construção de um monumento à democracia e liberdade na rotunda de Achada Grande Frente. Um simbolismo para a luta constante do povo cabo-verdiano pelos seus direitos fundamentais e pela consolidação do regime independente e democrático. Segundo a porta-voz do Conselho de Ministros, o monumento visa homenagear os protagonistas e marcos históricos que determinaram o percurso nacional e fortalecer a consciência cívica das gerações presentes e futuras. A resolução do Conselho de Ministros que autoriza os 3 membros do Governo a avançarem com a operação, o lançamento do concurso, Ministro das Finanças, Ministro do Mar e Ministro do Turismo e Transportes. A resolução já está publicada no Boletim Oficial. O município de Tarrafal de Santiago acolhe a partir de hoje até sexta-feira o primeiro Fórum Internacional de Educação, uma iniciativa da Associação Delta Cultura, criada pelo suíço Florian Wagenstein, já um crioulo que vive no Tarrafal há 20 anos. Delta Cultura trabalha na área de educação já há 20 anos. Não tem aquele centro de educação, onde não tem um jardim, onde nós trabalhamos com crianças no seu tempo livre, nós oferecemos arte, com música, com futebol, com ajuda no trabalho de casa. Então, nós trabalhamos na área de educação. Nossa ideia de educação é diferente daquele que está acontecendo nas escolas públicas. Assim surge aquela ideia, mas não tinha aquele sentimento, aquele feeling, alguém que gosta de Delta Cultura, mas nós é diferente, não está fazendo diferente, mas que ele nunca, que é verdade, que é aquele que não crê junta, repensa educação, e que ali que faz sentido se só Delta Cultura repensa educação, que ali tem que ser tudo alguém que está envolvido na educação. O Fórum pretende construir uma ponte entre a ciência e a prática. Vai juntar educadores de infância, professores e especialistas cabo-verdianos e estrangeiros com as mais inovadoras abordagens educacionais. Florian Wagenstein confirma que hoje o dia é todo ele dedicado à neurociência. Não tem um neurocientista de Suíça que também abre aquele fórum e dá uma introdução na neurociência. Não tem um neuropsicólogo de UniCV de Cabo Verde. Segundo palestra, é um cientista de Merca, de Califórnia, que infelizmente está presente, mas ele manda uma palestra que não também mostra. Depois, ele também fica online para responder perguntas. Aquele primeiro dia, ele foca mais na neurociência. O segundo dia, eu tenho professores de UniCV e de Universidade de Santiago. Então, são cientistas de Cabo Verde, que também fala sobre dependência na tecnologia, que consequência que ele tem para o cérebro.
A proposta de Florian Wagenstein é mudar tudo a nível das aprendizagens, na linha do que defende o neurocientista norte-americano que participa no fórum por via remota. Tudo aprendizagem começa com emoção. Se você tem emoção, você pensa, se você pensa, você consegue lembrar. Então, tudo começa com emoção. Depois você faz aquela pergunta, que emoções que não cria nos alunos de nossas escolas? A coisa que ele está falando é, não cria emoções para resultado. Alunos têm emoção para resultado. Eles que passam, eles que têm uma boa nota, cria essas emoções. Mas emoção para ideias ou para aquela matéria que está aprendendo, eles que têm. Não está gente dentro da cultura, está gente que ali. Maioria de alunos que vêm dentro da cultura está totalmente desinteressado de escola. Os registros do Delta Cultura apontam que há neste momento mais de 200 inscritos. Da cidade da Praia já estão a caminho de Tarrafal mais de 30 estudantes da UNICV que participam a tempo inteiro. O primeiro Fórum Internacional de Educação é realizado em parceria com a Câmara Municipal. A abertura está a cargo do Presidente da República. O fórum pode ser acompanhado a partir da página no Facebook Fórum Internacional de Educação Tarrafal. O torneio Team eSports é uma das novidades da Semana de Tecnologias, Informática e Multimédia da Universidade de Cabo Verde, programada para entre 12 e 17 de maio, sob o lema Cabo Verde 2030, um hub digital no Atlântico. A semana vai reunir estudantes e entusiastas dos jogos eletrónicos num evento que pretende destacar a importância da tecnologia no desenvolvimento de habilidades. O torneio Team eSport perspectiva a participação de mais de uma centena de jovens que vão competir, Angélica Vaz, nos populares jogos de eSports. Com a ascensão da tecnologia e dos jogos eletrônicos a nível mundial, eventos como esses, defende o pró-reitor para as áreas de tecnologia, inovação e dados da UNICV, Celestino Barros, são fundamentais para motivar a nova geração a se envolver em áreas que promovam o desenvolvimento de habilidades e que moldarão o seu futuro. Os jogos auxiliam e muito o processo de ensino-aprendizagem. Está cientificamente provado de que os jogos, portanto, permitem o desenvolvimento de habilidades importantíssimas, sobretudo nessa área tecnológica, quer ao nível de proficiência, de utilização das tecnologias, mas também ao nível do próprio raciocínio. E então, nós achamos que sim, seria muito bom a universidade associar, sobretudo, a essa corrente que tenta, sobretudo, passar os conteúdos, portanto, dar as competências às pessoas através também dos jogos. A competição irá priorizar os jogos mais comuns entre os jovens a nível internacional. Seria sobretudo, portanto, o AI Sport, sobretudo, portanto, jogos de futebol, que é efetivamente hoje um dos jogos mais jogados no mundo. Ciente dos aspectos negativos associados aos jogos eletrónicos, a decidir o torneio que acontece em maio, a UNICV tem promovido vários workshops com temas relacionados às diversas vertentes do mundo digital. Nós conhecemos também as vantagens que os jogos eletrónicos trazem, sobretudo, portanto, para essa faixa etária, digamos assim, mas também, conhecendo os menos bons, recomendamos, portanto, realizarmos um conjunto de workshops por forma a desmistificar as coisas e garantir efetivamente que as pessoas estejam neste mundo de esporte eletrónico de uma forma segura e responsável. Os prémios para o vencedor não serão monetários, mas em espécie e visam enriquecer o currículo do mesmo. Estamos a trabalhar, portanto, nas questões relacionadas tanto à colocação profissional. No fundo, fazer com que, efetivamente, os participantes consigam, sobretudo, ter ganhos profissionais associados também ao próprio processo. As candidaturas para o torneio Team eSport da UNICV estarão abertas até o dia 20 de abril. O vencedor da competição será conhecido no dia 16 de maio. Artesãos, produtores e artistas de quase todas as ilhas participam na Feira do AM, onde o artesanato tradicional se cruza a Ilson Martins com sons e sabores típicos de Cabo Verde.
Vários expositores marcam presença na feira que acontece na Praça Alexandre Albuquerque no âmbito do Atlantic Music Expo. Artesanato, produtos agrícolas e instrumentos musicais vindos de quase todas as ilhas do país estão em destaque. Edmilson de Semedo, artesão que representa o município de Santa Catarina de Santiago, está satisfeito com a participação no evento. Isso é interessante e isso é super produtivo em termos de diversidade cultural. É uma atividade que traz uma dinâmica extraordinária. Para Mori valoriza aquilo que as mais coisas importantes que tem no nosso país, que é a cultura. A diversidade cultural é um dos pontos fortes da feira. Entre os destaques está a tradicional olaria de São Domingos. Quem faz a apresentação dos produtos é Rosilda Barros. Não tem pastel de milho, não tem ponte, não tem grogo, não tem peça de cerâmica, não tem aquele outro artesanato que é feito de mesmo São Domingos. E como estamos no AM, Atlantic Music Expo, os instrumentos musicais não podiam faltar. Todos são confeccionados por Aniceto Gomes. Trazer cavaquinho profissional, trazer guitarra profissional, trazer uma linha de instrumento profissional, não para amadores, porque estão presos em cima da média, porque um profissional tem que usar bons instrumentos. Para músicos é que está ali, para bem participar na AM e no Festival de Jazz. E trazer já dizer de pés, porque eles querem bons instrumentos. Então é a razão que não trazer bons instrumentos para eles. Nesta 11ª edição do AM, Aniceto Gomes já tem uma pequena impressão. Estou a um vizinho mais fraco, nunca sabia se é minha impressão, mas já bem para a AM, um AM muito forte, grande música internacional, música verdeando do top. Nesse momento, e não foi aquele feedback com quem olhou anos atrás. Outro destaque é o projeto Procultura, financiado pela União Europeia, que também está a ser divulgado durante a feira, segundo o técnico do projeto, Guilherme Bragança. E nós vimos aqui também apoiar os músicos e os artistas de Cabo Verde a criar essa relação, organizar encontros, ajudar a participar nos painéis para que os artistas conheçam e consigam integrar-se na internacionalização, no circuito de músicas do mundo. A Feira do AM continua até o próximo sábado. A 10ª reunião do Conselho da Associação União Europeia-Ucrânia reúne-se hoje em Bruxelas para discutir questões políticas e relações bilaterais. De facto, a União Europeia e a Ucrânia vão analisar a situação após a guerra de agressão da Rússia, com foco na situação militar, económica e humanitária no terreno e na resposta à guerra com a Rússia. Vão também ser abordadas questões globais e regionais mais amplas. Ronaldo Lima. Muito bem, Júlio Vera Cruz Martins, neste momento 7 da manhã, 23 minutos, foi o primeiro jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.